Olá, queridos amigos do Grupo Alto de Souza. Estamos aqui nesse sábado, dia 22 de agosto, para o nosso estudo. E vamos começar com a nossa página de abertura do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, a lição 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas de fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que de graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E assim, vamos para a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudo, por mais esse texto, por tanta caridade que esses Espíritos nos fornecem, nos dando esses textos, essas oportunidades, esses aprendizados. Que nós possamos absorver cada uma dessas palavras, que nós possamos absorver esse estudo e usar o que for apreendido aqui para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Fica conosco, Senhor, abençoa a nossa tarde, abençoa nosso dia, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, gente, vamos começar aqui esse estudo, né, do livro Leis Morais da Vida, o capítulo 47, de ânimo inquebrantável. É basicamente esse texto uma lição de otimismo, de coragem e de perseverança no trabalho do bem. Assim como nós comentamos, né, nós lemos aqui no texto de abertura, né, muitas vezes aqueles espíritos, aqueles dentre nós que procuram caminhar, né, mudar o seu caminho e tentar caminhar no bem, tentar caminhar, né, na caridade, na evolução espiritual, no aprendizado, muitas vezes recebem a hostilidade daqueles que ainda não entenderam esse caminho. E muitos de nós mesmo também, né, nós não somos sempre as vítimas, né? Muitos de nós também somos os algozes, né? Quando vemos alguém tentando se modificar, tentando dar um outro rumo, né, à sua vida, à sua existência, muitos de nós, às vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pelo nosso egoísmo, muitas vezes nós nos colocamos meio que despeitados, meio que irritados, né, de observar o progresso do próximo. Então, isso é algo em que nós muitas vezes somos as vítimas, mas muitas vezes somos os algozes também. E o que o texto nos diz, basicamente, né, é que nós não devemos nos deixar levar pelos obstáculos que vão surgir. Cada vez que nós tentarmos, né, modificar a nossa postura diante da vida, a nossa postura diante da oportunidade que nós temos de evoluir, vão surgir obstáculos,
né, vão surgir hostilidades, vão servir dificuldades, e muitas delas provocadas mesmo, né, por outras pessoas. Então, esse texto é uma lição de, né, é um incentivo, né, à coragem, ao otimismo, à perseverança, quando nós tentamos mudar, né, mudar nossos hábitos, mudar nossa postura. Isso vale, né, a gente pode observar isso até mesmo quando nós tentamos uma simples dieta alimentar, né, uma simples mudança de hábitos alimentares. É sempre difícil, né, porque vai sempre aparecer aquele que oferece, é só um docinho, é só um copinho de refrigerante, é, uma comidinha gordurosa aqui e tal, e a gente acaba muitas vezes sucumbindo, né, a essas tentações, né, e é algo que a gente acaba nem sempre conseguindo superar. Então, o texto nos fala isso, né, o texto do nosso estudo de hoje, ele nos convida, então, a perseverar, principalmente a não desistir, né, diante dos obstáculos. Então, muitas vezes nós vamos nos machucar, muitas vezes nós vamos nos magoar, muitas vezes vamos nos decepcionar, nos frustrar, mas isso é parte do caminho. Talvez a própria dificuldade seja realmente a lição que nós mais precisamos. Nós podemos mudar a nossa vida, podemos tentar, né, mudar a nossa vida, tentar mudar nossos objetivos, e é justamente as dificuldades, são justamente as frustrações que vão ser a nossa principal oportunidade de aprendizado, nossa principal oportunidade de mostrar a nós mesmos, né, o quanto nós podemos, o quanto nós somos fortes e o quanto nós podemos, como é que eu vou dizer, quanto nós temos capacidade de superar essas dificuldades, né? Então, existe muito dentro de nós querendo essa melhoria, muito de nós desejando essa subida de degrau, mas também dentro de nós mesmos existe muito do esculpismo, né, do desculpismo, né, de tentar justificar aquilo que a gente não consegue, do tipo, é muito difícil para mim, eu ainda não sou evoluído para conseguir isso. Não, a ideia, o título do texto diz isso, o ânimo tem que ser inquebrantável. Nós temos que lutar contra a nossa preguiça espiritual, nós temos que lutar contra os obstáculos que vão aparecer naturalmente, contra os obstáculos que vão ser colocados propositalmente no nosso caminho, e é olhar sempre, como diz o texto aqui, né? Olhar sempre para o sol, olhar para cima e pensar que quando nós conseguirmos subir um pouco, nós vamos conseguir olhar para trás e olhar como foram pequenos os nossos obstáculos, como não foi tão difícil assim superar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente olha às vezes como um grande muro a ser superado. Depois que a gente supera, a gente muitas vezes vê que não foi tão difícil assim, que não foi tão complicado, né? É como, né, o bicho não é tão feio quanto se parece, né? Mas a gente precisa ter uma certa concentração, como se fosse aquele atleta, né, que quando está para começar a competição, que ele vai participar, ele foca, ele tem aquele olhar determinado de que ele precisa percorrer aquela distância, ou que ele precisa nadar aquela piscina, ou saltar aquele obstáculo, e ele foca apenas naquilo ali, se concentra o máximo possível e não deixa que nada o atrapalhe, nem o vento, nem o barulho, né, dos espectadores, nem a provocação do adversário, nada disso. Ele foca naquilo que ele precisa fazer, e é isso que nós precisamos aprender, a ter esse foco, né, olhar para aquilo que nós precisamos fazer, mirar
o nosso objetivo e lutar com todas as forças para não deixar que os obstáculos sejam maiores do que realmente são. Então, muitas vezes é disso que a gente precisa, de um pouco de concentração e foco. Então, quando a gente tenta fazer alguma mudança na nossa vida, é importante a gente saber que as dificuldades vão aparecer, mas que elas fazem parte do caminho. E talvez sejam justamente elas, como eu falei antes, que sejam realmente as lições que a gente precisa aprender ali. Talvez a lição que a gente precisa aprender é como superar obstáculos, né? Como não desanimar diante das dificuldades. Então, tem uma frase muito bonita aqui no texto, né, que eu separei, né, que ele diz, né, um parágrafo, né, um pequeno parágrafo que ele diz, né, Filho da luz divina, marchando na direção do Pai, deixa as bagas de amor como gotas de orvalho e de carinho pelos caminhos percorridos. Porque o homem será sempre, hoje ou mais tarde, o que se faça de si mesmo. Então, eu também interpreto isso como ao conseguirmos trilhar esse caminho, que não é fácil, que é difícil, talvez nós deixemos um caminho aberto para quem vem atrás também, como uma forma de incentivo, como uma forma de exemplo, e aquele que, né, que vai desbravando o caminho na frente, ele acaba sendo uma luz, né, um farol para quem vem atrás, alguns companheiros de jornada, e talvez isso ainda aumente, né, o nosso mérito, né, caso nós consigamos, né, chegar naquele objetivo que nós queremos, naquela mudança que nós queremos. Então, isso é importante, né, o ânimo inquebrantável. Né? Vamos pensar assim como o atleta que está na reta final da competição dele e ele vê que falta pouco, está muito cansado, está extenuado, mas ele treinou para aquilo, aquele é o objetivo dele, então ele precisa alcançar aquele objetivo e nada pode detê-lo. Como nós não podemos deixar que ninguém nos detenha, que ninguém nos atrapalhe. Né? Tudo aquilo que vier, né, que vier de fora, tudo aquilo que vier como forma de nos atrapalhar, nós temos que ignorar, focando sempre à frente, focando sempre o nosso destino, o nosso objetivo. Então é isso, é o ânimo inquebrantável, é a força que os Espíritos nos injetam aí com esses textos, com essas lições, para que nós possamos, né, vamos cair com certeza, né, porque não somos espíritos de luz ainda, mas a gente precisa saber se levantar e não lamentar a queda, apenas levantar e seguir, pensando sempre como atleta, né? Caiu, tropeçou, levanta e continua na competição, continua com foco no objetivo, foco naquela meta que você tem. Creio que é isso a grande lição desse texto, né, do ânimo inquebrantável, né, é essa questão de nós não nos concentrarmos e não deixar que nada atrapalhe a nossa luta, a nossa caminhada, nem mesmo as nossas próprias fraquezas. Então, acho que é isso que a gente poderia levar para pensar nesse estudo e meditar sobre isso, para que a gente, numa próxima oportunidades essas que surgem a todo tempo na nossa vida, né? Deus nos dá oportunidade a cada segundo, então que na nossa próxima oportunidade nós possamos, né, focar e seguir em frente de ânimo inquebrantável. Vamos agradecer então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse texto, por esse estudo, por essa oportunidade que nos foi dada pelos espíritos mais adiantados, tão amigos, tão preocupados conosco, e que nós possamos seguir com o nosso ânimo inquebrantável, que possamos estar sempre buscando superar nossos obstáculos, sem procrastinar, sem desistir, sem adiar aquilo que é inevitável, que é a nossa evolução. Fica conosco, Senhor, abençoa nosso dia, abençoa a nossa vida, que assim seja, graças a Deus.